Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar no Rerenit. Hoje a gente vai falar sobre como automatizar o fluxo de trabalho. Esse é um tema super importante, eu acredito que o Rerenit ele tem várias features que podem ajudar bastante você, gestor de uma área ou você, dono de uma empresa, a melhorar o teu fluxo. Porque o Rerenit é uma ferramenta ágil. Então, o que eu tenho percebido é que várias empresas estão buscando cada vez mais automatizar todo esse processo e evitar com que tenha uma única pessoa distribuindo tarefas, ou muitas vezes, quando não se tem um processo automatizado, você perde a informação, ou você perde muito tempo para se organizar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para aqueles que eu ainda não conheço, o meu nome é Rafael Gontijo, eu sou gestor da área comercial aqui, e é sempre muito prazeroso fazer esses webinários. Deixo já o contato aí para vocês do comercial@hanhan.it. Lá você consegue mandar suas dúvidas e, inclusive, falar com o nosso time de consultoria. Hoje nós temos mais de 10 consultores especializados em produto para conseguir entender a sua necessidade e te ajudar a parametrizar a conta e a chegar lá nos resultados esperados. Eu quero apresentar nesse webinar 7 features de uma forma bem objetiva que vai dar alguns insights para vocês conhecerem como automatizar o trabalho usando o Rerenit. Eu já vou mencionar quais são e aí a gente vai passando uma a uma delas, tá bom? As features, a primeira que eu quero compartilhar com vocês são os modelos de projeto. Né? O Rerenit hoje ele possui uma forma de você cadastrar previamente todos os seus templates e os formatos de jobs, de projetos que você trabalha. E o que isso vai facilitar? Você consegue padronizar, além do fluxo, um formato de trabalho. E aí, toda vez que um cliente ou o teu comercial for fornecer um serviço, alguma coisa nesse sentido, ele já consegue vender ali um tipo de projeto e aquilo já está padronizado e escalável dentro da sua gestão. Uma segunda feature que a gente vai falar é a sequência de responsáveis, seguido do nosso backlog, que é uma caixa de tarefa onde você pode concentrar várias demandas e depois distribuir para a equipe. Isso te ajuda a ter uma visão mais ágil do trabalho. Time sheet automático, abertura de demandas por meio de formulário, isso é super interessante, é uma dica incrível aí para você que busca facilitar a abertura de demandas dentro do sistema. Então, a gente faz algumas integrações com o Google Formulário, com o Typeform, que vai ajudar você a melhorar esse processo de abertura de demandas. A gente vai falar sobre horas disponíveis e alguns relatórios para o gerenciamento da equipe. E, por fim, a parte de comunicação dentro do Rerenit, que também é uma forma incrível de otimizar e automatizar o teu fluxo de trabalho. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. E já vou para uma conta demo aí do Rerenit. Bom, vamos lá. Aqui nessa tela inicial, como vocês podem ver, é o meu dashboard. Para quem já usa o Rerenit, já acompanhou os outros webinários, sabe como funciona o dashboard, que é um lugar onde eu centralizo todas as minhas informações. Então aqui eu tenho uma visão geral das equipes que eu gerencio, dos projetos mais ativos, né, e de como que está os status em termos de horas investidas já por tipo de tarefa, no caso aqui por retrabalhos, ou investidos na quantidade total de projetos, ou aonde que a minha equipe de criação nessa semana está alocada, em quais clientes, em quais projetos, e o consumo dessas pessoas, né, frente aqui na minha empresa. Então, esse é o dashboard, só para dar uma introduzida, uma contextualizada, né, nessa tela. Mas vamos lá para as features, né? A primeira que a gente vai falar são modelos de projetos. Eles estão basicamente aqui, administrar modelo de projeto. Quando eu entro nessa tela, como eu comentei com vocês, eu consigo criar alguns templates, né, para eu conseguir comercializar e automatizar o meu fluxo. E o que é interessante, vamos supor que eu entro no modelo de projeto de marketing. Aqui dentro, eu vou ter algumas atividades, aqui eu cadastrei poucas, mas é basicamente templates, né, que eu deixo previamente cadastrado. Então, quando eu entro nessas tarefas modelo, eu já tenho um título definido, eu já posso ter alocados previamente para essa demanda ou um backlog para essa distribuição, o tipo de tarefa, ou seja, a estimativa para a entrega daquela demanda e todas as informações necessárias. Caso eu preciso, eu faço apenas algumas alterações e starto um projeto. Então, eu tenho uma facilidade muito maior quando eu crio esses templates e esses modelos, basta eu fazer apenas as alterações necessárias para a execução daquele projeto. E aí, com isso, você voltando aqui em modelo de projeto, você pode ter vários, e aí já padronizar todo o seu fluxo.
Dentro de um projeto, por exemplo, quando você está trabalhando, né, e cadastrando o seu modelo, quando você vai criar as suas tarefas, né, que fazem parte daquele conjunto, você tem a opção de vir aqui e adicionar regras. Por que isso é interessante? Quando você adiciona regras, você também já pode usar uma delas, que é a sequência de responsáveis, que é a segunda feature, que é super relevante para a automatização do fluxo de trabalho. Como ela funciona? É basicamente o seguinte: quando eu estou abrindo essa tarefa, dentro de alocados eu aloco para uma única pessoa. Ou eu posso, inclusive, adicionar mais pessoas para trabalhar naquela demanda. No meu caso, eu vou deixar só com o Howard, que é o responsável por fazer o planejamento e a apresentação das áreas, que é essa tarefa aqui. Quando eu entro dentro das regras, eu posso padronizar um fluxo de maneira que, assim que o Howard finalizar a parte dele, automaticamente ela sai da fila dele e vai para a próxima. Então, eu consigo criar um fluxo, né, de transferência dessas demandas. Então, olha só que interessante. Eu automatizo 100% a transferência de demandas. Eu não preciso ficar naquela de, finalizei minha parte, eu vou te mandar por e-mail, responde, coloca todo mundo em cópia. Então, esses ruídos, você praticamente elimina com essa função, né, de basicamente criar esse fluxo de demanda, e aí conforme as pessoas vão entregando as tarefas, o próximo da fila é notificado de que uma nova tarefa foi transferida para ele. E isso é super legal, vai ajudar bastante vocês. Bom, dito o modelo de projeto e sequência de responsáveis, uma outra regra que também você vai poder utilizar são as tarefas pré-requisito. Tarefa pré-requisito nada mais é do que você ter tarefas predecessores. Então, antes dessa tarefa aqui, que eu estou com ela aberta, de planejamento ser realizada, eu posso cadastrar aqui uma tarefa que só vai poder ser iniciada, no caso atual, se essa tarefa pré-requisito tiver sido finalizada. Então, também você pode deixar isso pré-configurado e pré-cadastrado dentro do fluxo. Dando sequência, como eu mostrei para vocês aqui dentro da tarefa, você, quando está iniciando aí uma nova demanda, você tem a opção de criar backlogs. O que significa isso? O backlog ele vai te ajudar a ter uma visão diferente da forma de trabalho, né? E aí você vai conseguir criar demandas para uma equipe em específico. Então, olha só, enquanto aqui essa demanda exemplo, ela não é alocada para uma única pessoa, então aqui eu posso pôr um responsável. Eu também tenho uma opção de mandar ela para um backlog, ou seja, eu mando ela para uma caixa de tarefas daquela equipe. E isso automatiza bastante o fluxo, porque tem algumas demandas que você não sabe quem vai fazer. Ou, às vezes, quando a equipe é muito grande, você deixa com que o gestor daquela equipe defina quem vai executar. Você, basicamente, a área ali que está abrindo as demandas, joga para aquele backlog, o próprio gestor recebe, categoriza e manda para execução, ou a própria equipe pode ir no backlog e pegar a tarefa para si. Esse ponto é super importante, ele é super relevante, então saibam que vocês têm a opção de criar esses backlogs para facilitar, e aí vocês podem, inclusive, mudar o formato de trabalho do dia a dia de vocês. Vocês podem falar, equipe, a partir de agora vocês têm uma caixa de tarefas, e aí vocês precisam ir lá e pegar as tarefas para si. Para acessar o backlog da equipe, é basicamente a equipe vir aqui, na equipe do qual que ela vai ter essa visualização, o backlog ele fica logo aqui ao lado do nome da equipe. Ele clica e lá dentro tem as tarefas que ele pode alocar, né, e distribuir, tanto para mim quanto para outros usuários. Rafael, mas eu gerencio meus projetos no Kanban. Que dica que você me dá para eu conseguir fazer tudo isso de uma forma mais simples? Bom, quando você entra dentro do Rerenit aqui em algum dos seus projetos, eu vou pegar esse exemplo, campanha Dia dos Pais, você tem uma visão, né, do Kanban, de tudo que está sendo feito naquele projeto em tempo real e a priorização das demandas nas filas dos colaboradores e naquela coluna em específico. Então, esse backlog que comentei com vocês, as tarefas vão estar aqui. Você pode criar tarefas por aqui diretamente. Então, chegou uma demanda desse projeto que eu estou trabalhando. A demanda seria uma reunião. Eu venho aqui e eu crio, eu aloco, eu configuro meu fluxo, eu defino uma data, eu posso parametrizar todas as informações que eu precisar para a abertura daquela tarefa e ela já cai para mim no meu backlog. Chegou aqui, está na hora de atribuir essa demanda, eu venho e transfiro ou para mim, ou já posso transferir para outra pessoa e definir quem vai trabalhar naquela atividade. Isso é um ponto super bacana, né, de automatização de fluxo de trabalho, além de você conseguir também centralizar e visualizar os status das demandas por aqui. Olha só, eu posso parametrizar e criar quantas colunas eu precisar
e definir vários fluxos. E o interessante é que o Kanban, ele pode ser um Kanban para cada tipo de projeto. E aí você pode padronizar e personalizar, na verdade, o Kanban por cliente, né? Tem alguns projetos que têm etapas diferentes do que outros. E aí, com isso, você vai ter uma grande ajuda. Bom, feito isso, agora eu vou seguir para a próxima feature que a gente vai trabalhar, que é o timesheet automático. O timesheet automático ele é uma forma incrível também de você automatizar esse trabalho, por quê? Normalmente as empresas que precificam por horas, né, os seus serviços em horas, elas fazem um controle interno de um timesheet manual. E aí, normalmente, vamos dar um exemplo de uma agência. Na sexta-feira, eles têm que entregar o timesheet da semana. E aí, muitas vezes, isso é burlável, porque o cara não vai lembrar se ele trabalhou 40 ou 50 minutos em cada demanda. E isso, no final, na somativa, na somatória, na verdade, de todos os colaboradores, o impacto da ineficiência da informação, ela é muito alto. Né? Ele atrapalha na sua rentabilidade, porque você não consegue, de fato, ter uma visão exata de quanto investiu em cada cliente, quanto a equipe gastou de tempo para fazer qualquer tipo de demanda. Para te ajudar a otimizar isso, o Rerenit tem uma feature que é, no caso, o timesheet integrado. Como isso funciona? É muito simples. Quando você está dentro do sistema com a sua lista de tarefas, você dá um play na demanda que você está trabalhando. Esse play, ele faz com que você consiga visualizar em tempo real o que cada um está trabalhando, né? Então, você consegue ter uma visão em o que cada um está fazendo naquele momento. O colaborador consegue alocar o tempo dele de forma mais clara. Para isso, ele pode usar, inclusive, os nossos aplicativos de extensão para o Google, para ficar mais fácil dar o play. Ou ele pode dar o play pelo celular, pelo aplicativo do Rerenit. Então, tem várias maneiras de inserir esse tempo, e é muito mais dinâmico e mais rápido. Terminei essa demanda, eu posso transferir. Eu posso mudar minhas prioridades, então eu vou trabalhar nessa demanda agora. Venho aqui e dou um play. Ah, não finalizei, eu posso pausar e começar outra. E nesse instante, o sistema está atualizando todos os meus relatórios, todas as minhas informações, está notificando as pessoas responsáveis por aquelas notificações, e quando eu venho dentro de empresa, está atualizando o meu dashboard. Então eu consigo saber quanto tempo eu estou investindo para cada cliente. Baseado naquela tarefa, o sistema alimenta todas as informações da cadeia. Então, isso é super legal e ajuda bastante aí você a facilitar o teu trabalho. Bom, e aí, para você conseguir também colher informações cada vez mais preciosas, né, dessa gestão do time tracking integrado, você tem aí os relatórios, né, à disposição para gerir. E aí, aquele relatório chato que você tem que fazer no final do mês para compilar tudo que foi trabalhado para o cliente, rapidamente ele já é gerado aqui, basta você selecionar o nome daquela empresa que você precisa prestar o serviço e a data que você vai precisar enviar as informações. O próprio sistema gera para você uma série de relatórios para você encaminhar para os seus clientes. Se tiver dúvidas nos relatórios do Rerenit, tem vídeos também explicativos explicando um a um como eles funcionam. Beleza? Dando sequência, eu quero mostrar a parte de eu vou fazer uma troca aqui da ordem das features. Primeiro eu vou mostrar horas disponíveis, né? Como você gerencia a equipe. Então, basicamente, eu tenho um relatório que é para eu conseguir planejar para quem eu vou atribuir a demanda, eu tenho um relatório que é de horas disponíveis, do qual eu consigo ver o tempo que cada pessoa da minha equipe tem disponível nas próximas semanas para receber novas demandas. Isso é uma coisa que otimiza bastante, eu evito reunião, eu evito ter que ficar olhando a agenda das pessoas, é uma forma super bacana. E também dentro de equipe, eu tenho uma visão aqui, que é a próxima data disponível daquele colaborador. Então, eu sei que o Sheldon, nesse momento, está trabalhando nesse Sales Report, que vai ser entregue no dia 15, e ele está disponível a partir do dia 18, porque ele tem 9 tarefas na fila dele. Olha só que legal. Isso aqui já super facilita a minha gestão de distribuição de demandas, porque eu consigo prever a data que o colaborador vai estar disponível para trabalhar. E aí, como penúltima feature, a gente vai falar sobre comentários de um mural, que é basicamente uma forma de você centralizar a informação da sua empresa. Então, aqui dentro, eu tenho a comunicação por equipe ou de toda a empresa, e aí eu centralizo também. Eu evito e-mails, eu evito uma série de informações que vão atrapalhar o meu dia a dia e o meu fluxo. E aí também, dentro da tarefa, você vai ter aí o espaço. Vamos entrar aqui num projeto para a gente ver.
Dentro desse projeto, vamos supor que tem esse teste aqui que está em redação. Quando eu entro, eu tenho todas as minhas informações centralizadas e para automatizar e facilitar esse fluxo de trabalho, se eu precisar de alguma alteração, basta eu vir aqui e mencionar o colaborador que está trabalhando naquilo, que aí vai super facilitar o meu trabalho e aqui eu consigo escrever tudo aquilo que eu preciso comunicar com ele. Toda a comunicação fica salva e aí você consegue ter todas as informações num lugar só, de maneira muito rápida e muito tranquila, inclusive pelo celular, porque aí você pode também conversar com ele contextualizado dentro do aplicativo mobile, que super vai te ajudar. E aí, galera, para a gente não bem se estender tanto, eu quero que esse webinar seja bem objetivo, a gente vai falar sobre a abertura de demandas por formulário, né? Vou até tirar já o compartilhamento de tela para a gente discutir um pouco sobre isso. Essa parte de abertura de demandas por formulário, ela é um ponto que cada vez mais as empresas estão querendo fazer. Quais são os casos? Vamos supor uma área de marketing dentro de uma grande empresa que quer usar o Reddit. Para essa área, contratar, vamos supor, 5.000 licenças só para ter um usuário que possa abrir demandas, muitas vezes fica inviável se as outras áreas não usam o sistema. Então, se você é uma área que recebe demandas de outras áreas que não usam o produto, ou se você recebe demandas de clientes por e-mail e você quer automatizar esse processo, a minha sugestão é você criar um Typeform dentro aí das várias opções, né, de empresas, desde o Google Formulário, o próprio Typeform, enfim, você cria um formulário, né, e aí você vai fazer uma integração via Zapier ou via API, de maneira que tudo aquilo que está sendo preenchido dentro do formulário, ele vai virar uma tarefa dentro do Rerenit. Depois que esse formulário é preenchido e vira uma tarefa no Rerenit, ele vai cair num backlog. Você vai pegar o backlog, você vai olhar tudo que foi solicitado por uma área ou por um cliente, e aí você vai categorizar. O que é isso? É definir um projeto, ou você vai atribuir para um responsável, ou você vai editar as informações, e aí você vai mandar para execução. E aí, depois que isso volta da execução, você atualiza e devolve para o cliente no e-mail que ele deixou lá nas informações. Normalmente, quando você integra todos aqueles campos de formulários, o sistema na integração ele congela tudo e traz toda essa informação para a descrição da tarefa, o que fica muito fácil para você depois buscar as informações, usar o Reddit para receber essas demandas e mandar para a execução. Então, tá aí uma super dica. Se tiver alguma dúvida, tem vários clientes que usam, pode ligar para a gente, pode mandar um e-mail que a gente explica melhor e te ajuda a construir o seu. Beleza? É isso, pessoal. Essas são as features que mais vão te ajudar na automatização do teu fluxo de trabalho, né? E automatizar o fluxo é isso. É ganhar tempo, é aumentar a produtividade, é redução de custos, e aí o Rerenit está aí para ser o seu braço direito nessa gestão. Muito obrigado por mais uma vez a gente estar aqui junto. Qualquer dúvida, comercial@hanhan.it. Um abraço e a gente se vê nos próximos. Até lá!